Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu estou gravando esse vídeo agora mais para uma confissão junto com alguns versículos bíblicos, porque mesmo falar de um assunto da palavra de Deus. Eu tenho orado e buscado a Deus para muito nesses versículos que eu vou mostrar para vocês agora, e para que Deus possa me fazer viver esse versículo, porque ele é fundamental para as nossas orações e para Deus abençoar nós. Esses versículos, que são os seguintes, vamos ver aqui. João capítulo 15, versículo 7, Hebreus capítulo 3, versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 19, 20, 21, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 e 8 e Mateus 6, versículo 36. Esses versículos falam que nós devemos permanecer em Jesus e Jesus permanecer em nós, né? E aí a gente pode pedir o que for que ele vai atender. Agora, se você pegar a Bíblia como a palavra de Deus e, portanto, a palavra de Jesus Cristo, a gente tem que analisar que devemos obedecer os versículos todos que nos orientam da palavra de Deus, inclusive aquelas feitas pelo apóstolo Paulo, feita pelo apóstolo João, pelo apóstolo Mateus e outros apóstolos e outros escritos. Por exemplo, vou ler aqui esses 8 versículos e vocês me acompanhem, que diz assim, versículo de João 15, 7. Se permanecerdes em mim, Jesus falando, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora, Hebreus, que eu acho que possivelmente pode ter sido o apóstolo Paulo que escreveu. Tem outras pessoas que dizem que não. Mas seja quem for, ele fez inspirado por Deus. Que diz assim, capítulo 3, versículo 5 de Hebreus, que diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mateus, o apóstolo Mateus, capítulo 6, versículos 18 ao 21, que diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Agora o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com quem nos vestir, estejamos contentes. Agora Mateus 6, versículo 33, do apóstolo Mateus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nós devemos observar essas palavras, por quê? Porque Jesus disse, e as minhas palavras, as palavras de Jesus Cristo permanecerem em vós, ou seja, na gente. Aí sim, se a gente permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em nós, aí sim nós podemos pedir o que quisermos, que nos será feito. Agora, através dos seus servos, dos filhos de Deus que escreveram a Bíblia no Novo Testamento, nós temos todos esses 7 versículos que seguem. Ou seja, nós devemos fazer permanecer em nós as palavras de ter uma vida sem avareza, de ficar contente com as coisas que nós temos, na certeza que Deus nunca vai nos deixar nem abandonar. Nós devemos não acumular riquezas, tesouros na terra, porque esses tesouros, primeiro, a gente não vai levar nada para o céu, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6, versículos 7 e 8. Segundo, esses tesouros aqui na terra, eles vão ser consumidos, seja a gente em vida ou ele morrendo, eles vão ser consumidos. Assim como o nosso corpo ele envelhece, as coisas que temos na terra, como carro, ou avião, ou casa, mansão, ou uma fazenda, seja o que for, essas coisas vão sumir com o tempo. E a própria ciência diz que a própria terra pode se desaparecer por um meteoro, ou por uma guerra nuclear, ou alguma coisa assim, nós podemos perder tudo.
Porque nessa terra nada dura, só as coisas celestiais duram, como Jesus diz no versículo 20 de Mateus 6. Mas juntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. No céu, sim, é possível a gente ter um tesouro eterno. Como a gente vai juntar tesouro no céu? Como? Fazendo Jesus permanecer em nós, porque ele é a pérola que diz na parábola dos evangelhos. Ele é o tesouro escondido no campo. Jesus é o tesouro escondido no campo que diz a parábola em um dos evangelhos. Então Jesus é o nosso tesouro. Se Jesus permanecer em nós e as palavras de se nós permanecermos em Jesus, que é o nosso tesouro, e as palavras de Jesus permanecerem em nós, nós temos o tesouro no céu. Então toda a palavra vivida e obedecida por nós, como por exemplo, fazer o bem ao próximo, visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações, guardar incontaminado do mundo, não pecar, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ser paciente, tudo crer, tudo esperar, tudo confiar nas coisas que a Bíblia fala, como diz lá 1 Coríntios capítulo 13. Então, se essas palavras de Jesus, que são as palavras dele, de Jesus, permanecerem em nós temos tesouro no céu. Porque Jesus é o nosso tesouro, se nós permanecermos nele. E as palavras que Jesus tem também são Jesus, porque Jesus é a própria palavra de Deus, permanecerem em nós temos tesouros no céu. E nós devemos viver essas coisas para acumular tesouro, para ajuntar, como diz o versículo 6 aqui, o versículo 20 aqui do capítulo 6 de Mateus. Mas ajuntai para vós o tesouro no céu. Nós devemos fazer isso. E em Mateus, continuando em Mateus, versículo 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? Os tesouros da terra. Não que todo mundo que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça vai ficar rico. Não, mas vai ser acrescentado todo aquele tesouro natural da terra na medida que nós precisarmos. Então eu estou lutando porque eu me pego muito desejando ter riquezas nesse mundo. E isso não o desejar ter riqueza no mundo é uma coisa terrena, não faz tesouro no céu. Então eu preciso que Deus me dê graça. Se você que está vendo esse vídeo e assistindo e ouvindo esse vídeo for cristão e puder lembrar de mim nas suas orações, e se você quiser colocar o seu nome para me orar também por você aqui embaixo nos comentários, né? E vamos fazer uma corrente de oração para que nós ajuntemos tesouro no céu e sejamos contentes com as coisas que nós temos e não acumulemos tesouro sobre a terra, mas só no céu, e não tenhamos avareza, tenhamos uma vida sem avareza, para que Deus nos abençoe cada vez mais, porque é só assim, como diz o capítulo 7, o capítulo 15 de João, versículo 7, que tudo, se nós fizermos isso, tudo que pedimos a Deus, Ele vai nos conceder. Seja saúde, seja ministério, seja conversão de familiares, seja resolução de problemas sociais ou de doença e tudo mais. Deus pode nos abençoar com isso, mas nós temos que permanecer em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em nós. E aí segue os versículos que eu coloquei aqui. Esses 7 versículos depois de João 15, 7. Que se nós obedecermos essas palavras de Deus, Deus pode ouvir as nossas orações. Mas se não conseguimos obedecer, retenhamos a palavra de confessar o nosso pecado, porque isso também é palavra e faz ajuntar tesouro no céu, confessar o pecado e se arrepender do pecado e buscar de Deus para mudar. Por isso que eu estou confessando para vocês aqui, para que vocês orem por mim, para que eu possa mudar, e eu ore por vocês se vocês precisam de oração nesse sentido, para que vocês possam mudar. Então,
Se você puder se inscrever nesse vídeo, se inscreva. Se você quiser deixar o seu nome, não precisa dizer o motivo, mas se você quiser deixar o seu nome no comentário para que eu possa orar, coloque que eu vou orar. Só se tiver milhões de nomes, né, que eu acho que não vai ter, né, porque o meu canal é pequeno. Mas se tivesse milhões de nomes, talvez eu não conseguiria orar por todos, nem na minha vida toda. Mas eu ia orar por vários. Mas no geral eu ia orar por todos. Mas não vamos por nome, porque se tivesse muitos, ficaria difícil. Eu sou humano, todos nós somos humanos. Então, que Deus possa te abençoar. Eu vou orar agora e depois vou concluir esse vídeo, vou editar ele, tá bom? Então é isso. Deus abençoe. Senhor Deus Pai bendito, tenha misericórdia de nossas vidas, pois somos fracos e imperfeitos. Perdoa os nossos pecados, que a gente consiga juntar tesouro no céu e não na terra, que a gente consiga permanecer em Jesus e as palavras de Jesus, que nós consigamos fazer com que as palavras de Jesus permaneçam em nós. Que o Senhor nos ouça em tudo que pedimos e nos atenda, que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas. Ajude a esse que está vendo e ouvindo esse vídeo, tenha misericórdia dele, que ele possa ser abençoado por ti e enriquecido com as riquezas celestiais para a tua honra e glória. Em nome de Jesus eu oro, amém. Deus abençoe a todos, graça e paz.